Se tu tá começando a produzir conteúdo em vídeo, seja para Instagram, YouTube ou qualquer outra rede social, provavelmente tu já teve a dúvida se investe em um softbox ou em um ring light. A principal dúvida que a gente costuma ter é em qual equipamento investir primeiro. E a verdade é que depende. Depende o tipo de vídeo que tu vai fazer, o tipo de conteúdo que tu vai gravar. E hoje eu vou te explicar possibilidades de utilização dependendo do tipo de conteúdo que tu pretende gravar. Eu vou te mostrar os principais prós e contras, tanto do softbox quanto do ring light. E vou te mostrar que existe sim opções de softbox bons, baratos e que vão te possibilitar ter bons resultados. Principalmente se tu é uma mulher que grava sozinha na tua casa, no teu consultório, no teu escritório, todo o passo a passo para utilizar cada um desses equipamentos. Como montar cada um deles, e eu vou te mostrar que mesmo muitas vezes assustando um pouco pelo tamanho que ele tem e toda a estrutura, o softbox pode sim te oferecer um resultado muito profissional e trazer ainda mais autoridade para o vídeo que tu vai estar fazendo. E o ring light pode sim trazer muita praticidade para o teu dia a dia e vai depender mesmo da tua rotina e do resultado que tu espera de cada um dos vídeos. Oi, eu sou a Kênia e aqui no canal A Dona do Setup eu descomplico termos e equipamentos do audiovisual para que tu, médica, advogada, corretora, nutricionista, psicóloga ou qualquer outra profissional liberal consiga traduzir e mostrar o valor do teu conhecimento e do teu trabalho através de vídeos de qualidade. Porque de nada adianta tu ter muito conteúdo e saber muito, oferecer um bom trabalho, se na hora de parar para criar esses conteúdos, os teus vídeos parecem amadores, menos valorizados do que eles poderiam e deveriam ser. Bom, a primeira coisa que tu precisa observar, se tu vai gravar com luz artificial, que é o caso tanto do softbox quanto do ring light, é que tu esteja em um espaço, em um local totalmente fechado, escuro. Então, eu fechei as janelas, fechei as portas e agora eu vou desligar as outras luzes que estão compondo a minha cena. Estamos em um espaço escuro. A gente vai começar então com um ring light. A primeira coisa, característica dele, é que ele é uma luz frontal. Vocês veem que o meu ele é pequeno, existem ring lights de diferentes tamanhos. Eu vou deixar aqui pela tela algumas possibilidades, mas vocês encontram ele bem grande mesmo. Esse que eu tenho é um de mesa, mas já vai dar para explicar para vocês as características dele. Bom, a primeira coisa que tu vai observar é o tamanho do meu ring light. Ele é um ring light de mesa. E o que tu precisa entender é que quanto maior essa esfera dele, mais ele vai iluminar para trás. Mas independente do tamanho, ele vai funcionar da mesma forma. É uma luz frontal, que vai focar muito no teu rosto. Então, o meu rosto, o meu cabelo, o meu brinco, a minha maquiagem, ela tá bem exposta e bem visível a partir desse ring light. Então, essa região aqui. Mas vocês podem perceber que, por exemplo, essa planta aqui atrás, ela não tá tão iluminada. Ó, o próprio softbox também não tá tão iluminado. Uma outra característica do ring light é essa esfera que fica aparecendo nos nossos olhos. Algumas pessoas não se incomodam, outras um pouquinho mais. Mas principalmente para quem usa óculos, eu não tinha óculos de grau para mostrar aqui, então eu peguei um óculos de sol de uma fantasia que eu usei em algum momento. Ó, se tu usa óculos, isso fica um pouco mais evidente e aí pode incomodar tanto quem tá assistindo quanto quem tá gravando. Ele vai, além de ficar nessa parte frontal, ele também vai te dar esse reflexo dependendo de onde tu estás gravando. Pode, de certa forma, quebrar a conexão entre quem tá falando e quem tá assistindo. Então, isso é uma das coisas que tu precisa levar em consideração. Uma das formas de corrigir, mudando a altura, tirando ele um pouco do campo de visão. Bom, agora eu vou te falar uma das principais questões em relação ao ring light, que é a perda da profundidade. Como ele é uma luz que vem muito pro centro, pro nosso rosto, a tua imagem pode acabar parecendo um pouco mais plana, dependendo da forma e do jeito que tu utilizar. Como a luz vem de todas as direções simetricamente, ela acaba apagando um pouco as sombras naturais do teu rosto. Então tu pode ver que fica tudo muito plano, tudo muito chapado. Outra questão é o alcance curto do ring light. Mudei o ângulo aqui para te mostrar o efeito caverna que a gente chama. Tu vai precisar gravar muito próximo da câmera, porque se tu der 1 ou 2 passos para trás,
Aqui, a alguns passos da minha fonte de luz principal, vocês podem notar que o meu rosto já não está tão bem iluminado quanto ele estava quando eu estava com o ring light bem pertinho de mim. E esse é um dos defeitos dele. Então é o que a gente costuma chamar de efeito caverna. Tu consegue ter uma boa iluminação nesse primeiro plano. Mas se tu vai um pouquinho mais para trás, isso já não é tão bom. Voltei aqui com a minha iluminação inicial. E vocês devem estar se perguntando, Kenia, então o ring light é uma bomba, ele é péssimo, ele não funciona com ninguém, é o maior vilão que existe. E não é isso. Ele é muito bom e muito útil para certos tipos de profissões. Se você é maquiadora, esteticista, se você é designer de sobrancelha, o ring light ele é sensacional, porque ele vai estar mostrando e evidenciando pequenas partes do rosto de uma forma muito bem feita. Se tu tá produzindo conteúdo para o Instagram ou para o TikTok e tu quer apenas falar com a tua audiência de uma forma que o destaque tá mesmo no teu rosto, no teu cabelo, nesse primeiro plano, o ring light ele é sensacional, ele é muito bom para esses casos. Ele vai, sabe, mostrar justamente detalhes, a sobrancelha, o lábio, a bochecha, os poros. Então, para isso, ele é sensacional. Ele é ótimo também para quem quer mostrar o look do dia. Então, se tu trabalha com moda ou se tu trabalha viajando, mostrando roteiros e lugares, para essas profissionais faz muito sentido, porque ele é muito prático, muito fácil de guardar, dependendo do tamanho, então facilita também para levar para outros lugares, e aí ele vai ser teu parceirinho de fé. Uma outra coisa bastante interessante no ring light é o controle de temperatura. Alguns, dependendo do valor, vêm com um controle remoto. O meu, ele é mais simples, então ele vem com esse controle no fio mesmo dele, ele é USB. Aqui é a luz fria. Aqui a luz intermediária, tem um pouquinho de fria e um pouquinho de luz quente. E aqui é a luz quente. Ele também tem, tu consegue dosar, se tu quer menos luz, esse é o mínimo. E se tu quer mais luz, aí esse é o máximo desse modelo que eu tenho aqui. O problema é quando uma médica quer vender uma consulta de alto valor, ou quando uma arquiteta quer mostrar os detalhes de um trabalho, de um projeto, utilizando um ring light. Nesses casos, realmente não vai fazer sentido, não vai agregar de forma a fazer com que a tua paciente ou a tua cliente vejam o real valor do teu trabalho. Mostrarem a sofisticação dos seus trabalhos, o valor das suas consultas, com uma iluminação que faz todo sentido para mostrar uma maquiagem. A não ser que tu seja uma médica que está conversando com a tua audiência de uma forma um pouco mais informal, na tua rede social, no Instagram, aí vai fazer sentido. Mas se tu quer mostrar o teu consultório e tudo que ele oferece, toda a experiência que a tua cliente e a tua paciente vai ter, aí nesse caso não vai fazer sentido. Porque o ring light é uma luz para mostrar detalhes do nosso rosto e não compor um cenário. É por isso que muita gente fica em dúvida ou às vezes se decepciona quando tem que escolher entre um softbox ou um ring light. E foi por isso que eu falei no início do vídeo que depende. E aí o softbox é o que eu vou te apresentar agora com todas as variações e todas as possibilidades de utilização. Aqui vocês já podem ver que a coisa muda de figura, né? Aqui no fundo a gente tem um cenário mais minimalista, né? No caso, a minha janela. Mas vocês conseguem entender a dimensão quando a gente fala em softbox? É o todo. Vocês estão vendo todo o meu cenário. Eu vou inclusive mudar para que vocês consigam ver o fundo, a profundidade que essa luz chega. Então, agora eu tô sentada no meio da minha cama e vocês conseguem ver tanto o que tá aqui na frente, eu, né, a personagem principal, quanto o que tá muito atrás de mim. Ó, deem uma olhada, a parede tá aqui. Se tivesse um quadro, se tivesse, sei lá, qualquer detalhe, vocês conseguiriam ver. Esse é o poder do softbox. Eu sou apaixonada. A primeira coisa é que ele tem luz difusa. Então, ao contrário do ring light, que é uma luz frontal, pega apenas meu rosto, ele pega o todo. Então vocês podem ver todos os detalhes, ela uniformiza tudo. Tu também pode fazer esse softbox em casa, tem vários vídeos ensinando aqui no YouTube. Essa luz grande nesse tecido difusor,
ela uniformiza a pele, ela dá um mesmo padrão para todas as cores, ela suaviza a textura da pele, ela deixa tudo mais bonito, com um ar mais sofisticado. Ela produz um reflexo sutil nos olhos. Eu vou até me aproximar para vocês verem. Diferente da ring light, que era bem grande, aqui é uma coisa mais uniforme. Voltei aqui para o meu cenário original, ainda com a iluminação do softbox. Ele oferece esse reflexo um pouco mais sofisticado e natural. Não é uma luz que está focada só em mim, mas está iluminando todo o meu cenário. Aqui vocês podem ver bastante diferença, né? No bambu, nesse bambuzinho da sorte, que está totalmente diferente de como ele estava com o ring light. Esse reflexo no olho, ele imita uma luz natural de uma janela. Não fica tão artificial, tão duro. Então ele traz um pouco mais de sobriedade, de sofisticação. E aí facilita e permite que tu utilize óculos, por exemplo. Eu gosto de utilizar a minha luz principal de uma forma que depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas a gente chama num ângulo de 45 graus, que é um ângulo que vai te permitir criar uma cena um pouco mais cinematográfica. O que é esse ângulo de 45 graus? É uma luz na tua diagonal e levemente acima. Sombras ficam evidenciadas de alguma forma. Claro que a gente tem como disfarçar isso caso não seja o objetivo. A primeira possibilidade é colocando essa luz exatamente atrás da tua câmera. E aí a tua pele vai ficar totalmente exposta. Deixa eu fazer um teste. Aqui não tá a 45 graus. A minha pele com o softbox está totalmente iluminada. É aquele glow, aquela coisa. Não existem sombras aqui nessa posição. E vai dependendo do que tu quer. Se esse é o efeito que tu quer causar, vai ficar muito bom assim. Aqui a gente consegue então deixar essa sombra um pouquinho mais marcada com ele a 45 graus de mim. Ele cria um degradê natural, então ele afina as linhas faciais e dá aquela estética um pouco mais elegante. Cria uma espécie de volume no teu rosto, aquela dimensão 3D. E mesmo sem saber o porquê, ela vai gostar um pouco mais do teu vídeo, achar ele um pouco mais profissional. E pra mim, uma das principais vantagens é esse preenchimento total do cenário. A pessoa olhando o meu vídeo agora, ela tá me vendo de uma forma clara, nítida, padronizada, e ela também tá vendo o meu cenário. E tudo isso acaba criando uma estética bonita no vídeo, que é o que a gente quer no final das contas, né? A gente quer passar o nosso conteúdo, passar o nosso valor, mas a gente também quer que a pessoa olhe e ache esteticamente bonito todo o cenário que a gente monta com tanto carinho. Considerando que tu é uma médica, tu vai poder mostrar toda a estética do teu consultório. Se tu for uma psicóloga, consegue mostrar esse cenário de uma forma mais acolhedora e assim refletir a forma como tu costuma trabalhar. Na minha opinião, esse fato da iluminação mais homogênea e completa é o que faz o softbox ganhar disparadamente. Mas, como eu disse ao longo do vídeo, depende muito do teu objetivo. Se tu cria conteúdo pro TikTok apenas falando, não vai fazer tanto sentido. Agora, se tu quer mostrar a estrutura, um cenário, nesses casos, o softbox vai ser o equipamento mais recomendado para ti. Pontos de atenção. Ele é um equipamento que ocupa um pouco mais de espaço. Olha, vocês podem ver aqui que o meu espaço não é muito grande, eu diria até que pequeno. Mas ele consegue cumprir a função dele super bem. Tu só precisa levar em consideração que toda vez que tu for gravar, por estar em um espaço pequeno, tu vai precisar montar e desmontar a cada gravação. Isso é um ponto a se levar em consideração. Lembra também que geralmente o ring light ele já vem com esse suporte para colocar o celular ou a câmera, enfim. Ao optar pelo softbox, ele vem geralmente no kit dele com o tripé para o softbox. Então tu vai ter que fazer como eu tô fazendo. Eu tenho o meu tripé do softbox e tenho o meu tripé do celular. Tu vai precisar fazer esse investimento a mais. Ele não é tão prático para carregar, tu vai precisar de uma bolsa grande, né, caso tu queira levar ele para outros espaços. E para guardar também, porque com o ring light seria, ainda que ele seja grande, né, tu consegue deixar ele num cantinho e tal. E o softbox tem uma estrutura um pouco maior. Outra coisa é que o ring light, ele já vem assim, tá pronto, né? Ainda que seja o grande, é abrir o tripé e começar a usar. O softbox tu vai levar um tempinho, mas gente, eu juro pra vocês, é menos de 5 minutos. Esse que eu tenho aqui na minha casa, que é um octabox, e eu tenho também um outro formato, posso mostrar num outro vídeo,
mas eles são muito práticos de usar, menos de 5 minutos, ainda que tu não tenha nenhuma experiência, tu vai conseguir utilizar e vai conseguir montar rapidinho, mas vai ter esse trabalho. Não é a mesma coisa de pegar o teu ring light, colocar o celular ali e começar a gravar. É um trabalhinho, mas é um trabalho curto, eu juro. E pra mim, né, vale muito a pena pelo que ele entrega. Uma opção também é deixar ele montado. Monta se tu tem espaço ou se tu tem um estúdio aí, um quarto que pode servir como estúdio. Por mais que ele tenha tudo isso que eu falei antes, de pontos de atenção, é um equipamento completo. Ele vai com certeza encerrar essa tua busca de tentativas e erros para achar o melhor equipamento de iluminação. Ele vai ser o teu carro-chefe. Na descrição desse vídeo eu deixei um link com um kit completo de softbox. Então vem toda a estrutura dele, tripé, lâmpada, e é um link que eu confio muito, foi por onde a gente comprou o nosso aqui de casa. E é uma forma de vocês ajudarem o canal, porque comprando por lá vocês não pagam nada a mais, mas eu ganho uma comissão. Então, te agradeço. Se tu tá começando a produzir conteúdo agora ou gosta de uma estética um pouco mais natural, eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre 6 coisas que a gente precisa observar quando vai gravar um vídeo. E eu fiz esse vídeo todo usando só luz natural. Então tem algumas dicas nele que eu acho que podem ser bem úteis para ti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouquinho melhor e facilitado na escolha e na decisão de qual equipamento comprar. Um beijo e até o próximo vídeo.